Há alguns dias o Brasil foi acometido pela notícia de um suposto serial killer à solta na região central do país. Hoje entramos no 9º dia de buscas pela captura do Lázaro Barbosa, de 32 anos, que segundo informações está atualmente na região de Cocalzinho de Goiás. Ele é acusado de matar uma família inteira na região de Ceilândia, que fica ali no entorno do Distrito Federal. Atualmente existe uma força-tarefa formada por policiais do Distrito Federal e de Goiás, que é formado por mais de 200 soldados, entre eles policiais federais, civis, militares e rodoviários que são amparados por helicópteros e por uma plataforma de observação elevada que faz imagens a longo alcance com câmeras infravermelho que possibilitam a filmagem de qualquer movimentação em locais que não têm iluminação. Essa operação fechou um cerco de 10 km² e criou barreiras em estradas. A polícia ainda está escoltando a região para garantir a segurança de todos os moradores. Mas a pergunta que todo brasileiro tem feito é: quem é o Lázaro Barbosa de Souza? Eu sou o Alexandre Everton, seja bem-vindo de volta aqui no canal Serialcast. Caso você não seja inscrito, por favor se inscreve para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E vamos lá pro vídeo, que eu vou contar um pouquinho para vocês da história do Lázaro Barbosa de Souza. O Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos, é filho da Eva Maria de Souza e do Edenaldo Barbosa Magalhães. Segundo uma reportagem do jornal Correio Brasiliense, o pai do Lázaro, que hoje mora na cidade de Girassol, lá em Goiás, se casou muito cedo com a mãe dele, aos 17 anos apenas, na cidade de Barra dos Mendes, lá na Bahia. E segundo o depoimento do pai dele, pelo fato deles terem se casado cedo, eles brigavam muito, havia muitas suspeitas de traição, e por isso o casamento deles durou apenas 2 anos. E com isso, quando o pai dele foi embora, o Lázaro e o irmão mais novo dele, chamado Deusdete, eram apenas uma criança. Segundo o relato do Edenaldo, pai do Lázaro, o irmão mais novo dele, o Deusdete, também se envolveu com a criminalidade. Inclusive ele foi acusado de roubo e estupro também, só que ele foi morto há 5 anos atrás, provavelmente por conta de um acerto de conta ali entre os bandidos. O Lázaro ele é casado há 4 anos com uma jovem de 19 anos e tem uma filha de 2 anos com ela. Segundo ela, ele também tem um filho de 4 anos que é fruto de um relacionamento anterior. E ela disse que está muito triste, muito assustada com isso tudo que está acontecendo. Inclusive ela já conversou várias vezes com ele e pediu para ele tentar deixar a vida do crime, só que ele não conseguiu. Ela relatou também para alguns jornais que ela vem sofrendo vários tipos de ameaça do pessoal que descobriu que ela tinha um relacionamento com ele. E a vida do Lázaro começou no crime lá em 2007, quando ele foi acusado de um duplo homicídio na cidade de Barra dos Mendes, na Bahia. Ele fugiu da prisão 10 dias depois e foi recapturado em 2009, com a suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma. Ele ficou preso no complexo penitenciário da Papuda, lá em Brasília. E durante a sua estadia nessa prisão, ele teve um laudo psicológico elaborado por especialistas ali da prisão, que apontaram ele como um ser humano impulsivo com um comportamento agressivo, possuía também instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio. Em março de 2014, ele teve a prisão dele revertida para o regime semiaberto e até que em 2016 ele fugiu do complexo penitenciário da Papuda. Em 2018 ele é recapturado lá em Águas Lindas de Goiás e ele fugiu meses depois que ele foi preso. E aí em 8 de abril de 2020 ele invadiu uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, lá em Goiás, onde ele feriu um idoso com golpes de machado e roubou o local, além de manter as vítimas amarradas. Em 26 de abril de 2021, ele invadiu uma casa lá em Sol Nascente, no Distrito Federal. Ele trancou o pai e o filho no quarto, enquanto ele levou a mulher para um matagal e a estuprou. Em 17 de maio agora de 2021, ele invadiu mais uma casa nessa mesma região e ameaçou uma família com a faca e com uma arma de fogo. Segundo os relatos das vítimas, ele trancou os homens da família num quarto e obrigou as mulheres a ficarem nuas e servirem um jantar para ele. Em 9 de junho de 2021, numa área rural lá de Ceilândia, a região mais populosa do Distrito Federal, ele invadiu uma chácara onde morava uma família formada por Cláudio Vidal, de 48 anos, a esposa dele, a Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, e os 2 filhos do casal, o Gustavo Vidal, de 21 anos, e o Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos. Ele assassinou o pai e os filhos com tiros e facadas, e sequestrou a Cleonice, que foi encontrada 3 dias depois morta num córrego ali da região.
No mesmo dia desse crime, durante a sua fuga, o Lázaro invadiu mais uma chácara na região, onde ele rendeu o dono da propriedade, a filha dele e o caseiro também, para roubá-los. 3 dias depois, em 12 de junho, ele fugiu para Cocalzinho do Goiás. Ele atirou em 4 pessoas, invadiu fazendas e colocou fogo numa casa durante a fuga dele ali da polícia. Os feridos durante essa ação foram levados ali para hospitais da região e 2 estão ainda em estado grave. No dia seguinte, ele roubou um carro e abandonou esse carro na BR-070 quando ele avistou um bloqueio policial e fugiu pela mata. No dia 14, começou a circular pelas redes sociais o vídeo de um caseiro de um sítio na região de Cocalzinho que trocou tiros com Lázaro, após ele tentar invadir a casa. Segundo o relato do caseiro, ele chegou a atingir o Lázaro e na noite desse mesmo dia, ele foi filmado em um curral em uma fazenda que fica entre os distritos de Edelândia e Girassol. A polícia acredita que ele passou a noite ali no local e, segundo o caseiro do local, ele pediu comida e fugiu depois pela mata. Em 15 de junho, 2 policiais foram baleados durante um cerco que armaram contra ele. E segundo o delegado responsável pelas buscas, ele fez um casal e um adolescente de refém também lá em Edelândia. Ele levou a família para um matagal onde houve uma troca de tiros com a polícia, que conseguiu resgatar os 3 sem qualquer ferimento. A polícia conseguiu chegar nesse local após o adolescente conseguir mandar uma mensagem para um policial pedindo socorro. Inclusive tem até vídeos circulando aí pelas redes sociais. Por meio das redes sociais, tá vinculando aí várias mensagens, vários vídeos, inclusive vários memes já sobre o Lázaro, né? Inclusive no meio dessas mensagens há alguns vídeos que mostram imagens de supostos rituais macabros que foram encontrados na casa do Lázaro. E esses vídeos, essas mensagens levam a entender que ele é adepto de práticas ocultistas, né, de rituais macabros com sacrifício humano, esse tipo de coisa. Entretanto, na reportagem do jornal Correio Brasiliense, a esposa dele alega que ele não é adepto de nenhuma prática ocultista e que nunca praticou nenhum tipo de ritual. Segundo as últimas notícias, a polícia ainda cerca o local onde o Lázaro está e até o momento da publicação desse vídeo, ele ainda não foi capturado. Então isso é tudo que nós sabemos ainda sobre o caso do Lázaro Barbosa de Souza, né? E se caso tiver alguma atualização, a gente vai publicar aqui para vocês. E caso você tenha gostado do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal que você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal Serialcast. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo de Serialcast.